Se existe uma fase da lua que costuma ser subestimada, mal interpretada e, ao mesmo tempo, profundamente poderosa, essa fase é a lua minguante. A maior parte das pessoas olha para os ciclos lunares sempre com a atenção voltada para a expansão, manifestação, crescimento, abertura de caminhos e atração. Como se todo movimento espiritual precisasse estar necessariamente ligado a trazer algo novo, quando, na prática, existe uma etapa anterior a tudo isso que costuma ser ignorada e que, justamente por ser ignorada, faz com que muita gente tente manifestar sem conseguir sustentar o que quer viver. Essa etapa é a limpeza. A lua minguante não fala sobre ganho. Ela fala sobre redução. Ela não aponta para aquilo que deve ser ampliado, mas para aquilo que já cumpriu o seu papel e precisa perder força. E é exatamente por isso que essa fase tem um poder tão grande, porque ela não atua na superfície daquilo que a pessoa deseja, mas na base daquilo que continua prendendo a energia ao mesmo lugar. Enquanto muita gente tenta atrair, crescer, abrir e expandir, a lua minguante aponta para uma pergunta muito mais desconfortável, mas muito mais transformadora: o que, dentro de você, ainda precisa ser encerrado para que o novo tenha espaço? Essa pergunta muda tudo, porque ela desloca o foco do desejo para a estrutura. Em vez de olhar apenas para o que falta, você começa a olhar para o que sobra. Em vez de perguntar apenas o que quer receber, você também começa a investigar o que continua ocupando espaço por dentro. E essa mudança de foco é decisiva, porque muitas vezes o problema não está na ausência do que você quer viver, mas na permanência daquilo que ainda não foi limpo. A pessoa sente que a vida não flui, que as coisas não se sustentam, que existe uma repetição cansativa de situações, emoções e bloqueios, e quase sempre interpreta isso como falta de sorte, falta de força, falta de clareza ou falta de oportunidade, quando, em muitos casos, o que existe é excesso de padrão antigo ainda ativo. E esse excesso não costuma se apresentar de forma óbvia. Ele aparece como repetição. Aparece como cansaço que volta sempre do mesmo jeito. Aparece como a sensação de que a vida até ensaia a andar, mas volta para o mesmo ponto. Aparece como a impressão de que existe esforço, existe intenção, existe busca, mas alguma coisa continua puxando tudo para o mesmo lugar. É por isso que a lua minguante é tão importante dentro de um trabalho espiritual sério, porque ela não trata a mudança como um simples desejo de melhorar. Ela trata a mudança como um processo que exige esvaziamento. E esse esvaziamento não deve ser entendido como algo negativo. Esse é um erro comum. Muita gente ouve a palavra perda, redução, corte ou encerramento e imediatamente associa isso a algo ruim, como se qualquer movimento de diminuição precisasse ser interpretado como retrocesso. Mas não é disso que estamos falando. A lua minguante não fala sobre perder o que é seu. Ela fala sobre reduzir a força do que já não deveria conduzir a sua vida. Ela fala sobre enfraquecer padrões que continuam ocupando espaço interno, enfraquecer vínculos energéticos com estados que se repetem, enfraquecer automatismos que mantêm a pessoa vivendo sempre a mesma leitura da realidade. Quando você entende isso, a lua minguante deixa de parecer uma fase menor dentro do ciclo e passa a ocupar o lugar que realmente merece. Porque sem redução do excesso, não existe expansão saudável. Sem limpeza, não existe manifestação estável. Sem encerramento do antigo, o novo até pode aparecer por um momento, mas não consegue se firmar. E é exatamente por isso que tanta gente vive um ciclo de tentativa constante, porque tenta trazer algo novo sem ter removido o que continua sustentando a fase anterior. Esse é um ponto importante, porque ele explica por que muitas práticas espirituais acabam frustrando as pessoas. Não necessariamente porque estejam erradas, mas porque são aplicadas fora da ordem. A pessoa quer atrair antes de limpar, quer abrir antes de encerrar, quer expandir antes de reduzir o que já está sobrecarregando o sistema. E, quando faz isso, entra em conflito com a própria base. O novo até é desejado, mas o antigo continua sendo reforçado. O resultado é uma sensação de movimento sem consolidação. Alguma coisa parece mudar, mas não se fixa. Alguma coisa melhora, mas não se sustenta. Alguma coisa abre, mas volta a fechar. E isso cansa, porque cria a impressão de que nada funciona de verdade. É por isso que a lua minguante não deve ser tratada como um detalhe dentro do processo. Ela é uma etapa estratégica.
Ela organiza o terreno. Ela favorece o movimento de retirada. Ela oferece um ciclo mais coerente para tudo aquilo que precisa perder força. E quando você aprende a trabalhar com essa fase de forma consciente, você para de agir de forma aleatória e começa a respeitar a lógica do próprio processo. Você entende que existem momentos mais adequados para determinados movimentos e que agir junto com o ciclo é muito diferente de agir contra ele ou ignorá-lo completamente. Mas existe um cuidado importante aqui. Não basta saber que a lua minguante é importante. O problema de muita gente não é falta de informação, é excesso de informação sem estrutura. A pessoa entende o conceito, concorda com ele, acha bonito, sente que faz sentido, mas não converte isso em prática organizada. E, sem prática organizada, nada muda com profundidade. Porque um padrão que se repete todos os dias não perde força, só porque você entendeu intelectualmente que ele existe. Ele perde força quando deixa de ser alimentado e quando outro movimento começa a ser repetido no lugar dele. Esse é o ponto em que a maioria falha, não porque não tenha intenção, mas porque não sustenta a repetição. Faz algo uma vez. Tenta por 1 ou 2 dias. Sente que aquilo até trouxe alguma percepção, mas logo a rotina puxa de volta, o automático reaparece e o padrão antigo retoma o comando. E isso acontece porque o que foi feito não teve estrutura suficiente para competir com aquilo que já vinha sendo reforçado há tanto tempo. É por isso que a repetição importa tanto. Quando se fala em limpeza energética, muita gente imagina um gesto isolado, um ritual único, um momento forte, como se intensidade substituísse continuidade, mas não substitui. Um padrão antigo não perde força porque você viveu uma ação intensa uma única vez. Ele perde força quando a direção muda e essa nova direção é reforçada com consistência. A mudança real não vem de um pico. Ela vem da repetição certa, no momento certo, dentro de uma lógica clara. E é exatamente aqui que a lua minguante mostra a sua força de verdade, porque ela cria um período favorável para esse tipo de trabalho. Não é apenas uma ideia simbólica, nem uma crença vaga. É um ciclo que aponta para a redução. E, quando você alinha a prática com esse ciclo, a execução ganha coerência. Você deixa de fazer qualquer coisa em qualquer momento e começa a trabalhar com uma inteligência de tempo. Isso torna o processo muito mais forte, porque você não está apenas agindo, está agindo na fase certa para aquilo que quer fazer. Só que, para isso funcionar, a prática precisa ser estruturada. É exatamente esse o ponto que diferencia a tentativa de processo. Quando a pessoa tenta limpar sozinha, sem sequência, sem orientação clara, sem um início, um meio e um reforço consistente, a tendência é que tudo fique solto demais. E aquilo que está solto dificilmente se sustenta, porque o automático tem mais força do que a intenção isolada. É por isso que muita gente até se interessa por limpeza energética, entende o valor da lua minguante, concorda que precisa reduzir o excesso, mas não consegue transformar isso em resultado concreto. Falta organização. E essa organização é justamente o que o protocolo lunar oferece. Ele não trata a lua minguante como uma ideia bonita, mas como uma estrutura de execução. Ele pega uma fase que a maioria usa de forma vaga e transforma em um processo claro. E isso é muito diferente de simplesmente fazer alguma coisa na lua minguante. Porque fazer alguma coisa qualquer não é o mesmo que seguir uma lógica de limpeza com continuidade, repetição e direção. No protocolo lunar, a lua minguante não aparece isolada. Ela aparece dentro de um sistema. E sistema importa, porque impede que a prática dependa apenas de vontade, memória ou improviso. Quando existe sistema, existe um caminho mais claro para seguir. E quando existe clareza, a energia deixa de se dispersar. Isso faz com que a pessoa não precise reinventar tudo todos os dias, nem depender de estar especialmente inspirada para conseguir manter o processo. Ela simplesmente executa aquilo que foi estruturado para aquele ciclo. É por isso que essa fase tem tanto valor, porque ela não alimenta a fantasia. Ela não reforça a ilusão de que basta desejar e pronto. Ela chama para um trabalho mais maduro, mais limpo e mais honesto. Antes de querer mais, ela pergunta o que precisa ir embora. Antes de falar em expansão, ela aponta para o excesso. Antes de abrir, ela pede encerramento. E,
Por mais que isso pareça menos glamouroso num primeiro momento, é justamente esse tipo de seriedade que produz mudança consistente. Quando a pessoa finalmente entende isso, muita coisa começa a fazer sentido. Ela percebe por que tentou crescer tantas vezes sem sustentar. Percebe por que viveu ciclos repetitivos mesmo querendo algo novo. Percebe por que a manifestação, sozinha, nem sempre resolve. Porque o problema nunca foi apenas o que ela queria atrair. O problema também estava naquilo que continuava ativo, ocupando espaço, drenando energia e mantendo o antigo no comando. A lua minguante, então, deixa de ser apenas mais uma fase da lua e passa a ser uma chave. Uma chave de redução. Uma chave de limpeza. Uma chave de enfraquecimento do que não deveria mais conduzir a sua vida. E essa mudança de perspectiva é muito valiosa, porque ela devolve profundidade à prática espiritual. Ela tira a pessoa do campo da tentativa vaga e a coloca no campo de um processo com lógica, com tempo e com direção. Se você quer usar a lua minguante da forma certa, não de forma aleatória, não de forma solta, mas dentro de uma estrutura que realmente organize esse processo de limpeza, o protocolo lunar está disponível no link da descrição. Ele foi criado justamente para transformar esse ciclo em prática executável, consequência, continuidade e clareza. E, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo qual padrão você sente que mais se repete na sua vida, porque reconhecer o que continua ativo já é uma parte importante da limpeza.